Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Estamos aqui mais uma vez para estarmos aí realizando este culto. E nesse momento, após esse período de louvor e de adoração, nós agora vamos passar para o período da palavra. Deixo com os irmãos agora o aviso de que amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso culto também online, da Vitória, culto de quinta-feira aqui em Long Branch. Então, participe, convide as pessoas, compartilhe. Nesse momento agora que você já está aí assistindo, você que já está ligado, e a gente pede encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos, nas comunidades, porque o intuito de nós realizarmos estes cultos é para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, a sua casa, compartilhe, comente, mande os seus pedidos, vamos estar orando, amém? Se você tiver Bíblia contigo aí agora, abra a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Nós vamos estar lendo 16 versículos de uma forma sucessivamente, rapidamente, para a nossa meditação nessa noite. Eu quero que você acompanhe essa leitura conhecida e medite nessas palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração para podermos passar esse momento de meditação na palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 17 do livro de 1 Reis, de 1 aos Reis, capítulo 17, versículo 2 em diante. Nós vamos ler a partir do versículo 2, e diz assim: Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Ei, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, gravetos, né? E vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim. Um bolo pequeno, traze-mo para mim, agora para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Paramos por aqui. Irmãos, nessa noite eu quero trazer uma meditação
porque o Senhor tem levantado as nossas vidas para que nós pudéssemos juntamente meditar no período em que nós estamos vivendo, um período sim sem sombra de dúvidas, é desnecessário, dispensa-se qualquer comentário a respeito do que estamos vivendo, porque a realidade é de todos. As notícias são de todos. Nós todos estamos informados, sabemos do que está se acontecendo, do que estamos vivendo, do que está se passando. E nessa passagem eu encontro aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, como sempre, na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos refúgio, nós encontramos resposta, nós encontramos a solução para aquilo que nós estivemos vivendo, para qualquer fase que vivemos na vida. Deus tem preparada para nós a solução. Elias profetiza sobre uma seca, acerca de uma seca que haveria de acontecer em tempos de dificuldades. Mas Deus leva ele a um lugar de cuidado através dessa profecia. Quando você olha o capítulo 17, o versículo 1, diz: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A partir deste momento aqui inicia-se uma seca, onde não houve nem sequer orvalho e nem chuva por 3 anos e meio na terra. Imagine a calamidade, o caos que aconteceria naquele momento em que eles passassem a viver sem chuva, sem orvalho, sem condição de plantar e sem condição de colher. Era uma calamidade terrível, era um momento alarmante que trazia, de certa forma, uma preocupação, mas até que o momento acontecesse, muitos não sequer creram. Porém aconteceu, a seca veio. E Deus pega Elias nesse momento, que o que eu achei sensacional é que Deus levanta Elias para profetizar sobre isso, mas Deus em momento nenhum disse que iria tirá-lo para fora desse período que eles teriam que viver, que nós teríamos que viver, que ele teria que passar. Elias profetiza sobre algo que iria acontecer, uma calamidade vindoura, que ele também viveria, que ele também passaria. Agora entenda, nessa noite, que Deus pega Elias e o leva a um lugar de sustento. Porque o que eu quero falar nessa noite, o que eu venho aqui trazer nessa noite, é uma palavra de vitória para a tua vida, é uma palavra de encorajamento para que você entenda que pelas mãos de Deus há sustento. Existe o sustento pelas mãos de Deus. Veja, no versículo 4 do mesmo capítulo que nós estamos, a palavra vem e diz assim, a Bíblia, versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordeno aos corvos que ali te sustente. É a primeira vez neste capítulo que eu escuto a palavra sustentem. Que eles venham a te sustentar, Elias. Deus jamais permitirá que os seus servos estejam desamparados em qualquer uma das circunstâncias da vida que vivemos. Qualquer momento da vida que passarmos, Deus tem preparado o sustento para cada um de nós. Veja que Elias agora entra numa ordem de Deus. Ele se levanta, a Bíblia diz no versículo 3, vai-te daqui e vai-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O sustento de Deus no momento da seca, no momento da sequidão, veio através dos corvos, da natureza, trazido o sustento a Elias, para que ele não padecesse fome e nem sede. A Bíblia diz que ele beberia do ribeiro, que ele saciaria a sua sede no ribeiro. Olha o cuidado de Deus, porque nos piores momentos de maiores dificuldades, nos momentos de maior dureza da nossa vida, são os momentos mais propícios para o milagre de Deus.
Nós estamos vivendo uma das maiores oportunidades de experimentar grandes e gigantescos milagres da parte de Deus. Eu creio plenamente que Deus está preparando este momento para vivenciarmos um milagre, para vivenciarmos 2 milagres, para vivermos vários milagres que contaremos de anos após anos, porque Deus, Ele preparou, como preparou para Elias, corvos que levassem o sustento aonde que ele estava vivendo um momento de calamidade. Ele preparou para Elias, prepara para você, prepara para mim, prepara para a tua casa, prepara para a nossa família. Aleluia. Nos piores momentos, Deus milagrosamente traz o sustento ao seu servo pelas suas próprias mãos. Veja que Elias se levanta seguindo a ordem do divino e ele encontra o sustento na beira do ribeiro. Ele encontra o saciar da sua sede na beira do ribeiro. Acontece que no decorrer da caminhada, no decorrer do passar dos dias, a Bíblia diz que depois de alguns dias aqui, no versículo 7, e sucedeu que passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu poderia prolongar, eu poderia abranger mais o texto com você, junto contigo, analisar mais sobre esses acontecimentos e entender que não havia chuva na terra. Uma das coisas que aconteceu nesse período de transição na vida de Elias é que a profecia se cumpriu. Aquilo que ele profetizou se cumpriu, que não haveria chuva. Não haveria chuva. Ele não duvidou daquilo que Deus tinha colocado em seu coração para relatar a Acabe. Não choveu. Aconteceu como estava previsto, como estava dito. Mas ele não sentiu sede. Houve água no ribeiro. Houve água para saciar a sua sede. Houve sustento nos momentos mais difíceis. Nas horas mais atribulosas, houve sustento. Eu espero que eu esteja te ajudando de alguma forma nessa noite. Você que está aí ouvindo, talvez você esteja ouvindo agora imediatamente nesse post, talvez você vai estar ouvindo isso daqui a algum tempo. Mas eu sei que isso vai tocar no teu coração para que você entenda nessa noite de uma vez por todas. Deus é quem sustenta a tua vida. Deus é quem sustenta a minha vida. Deus é quem traz o sustento. Eu dizia a algumas pessoas, eu tenho dito a algumas pessoas sobre isso, e eu conversava com um amigo, eu dizia a ele, falava o quão é impressionante, o quão é gratificante, o quão é maravilhoso saber que nós vivemos na total dependência da graça misericordiosa de Deus. Mas o lindo não é apenas ter a consciência de que vivemos na dependência da graça do Senhor, no sustento vindo das mãos do Senhor. O maravilhoso é que nós temos testemunho de vida para reconhecer de que o sustento tem vindo diariamente das mãos de Deus. Todos os dias eu experimento o sustento das mãos do divino. Todos os dias da minha vida eu experimento algo que Deus tem preparado e tem dado diariamente às nossas vidas. Eu falava hoje com um pastor amigo lá no Brasil, dizia a ele, irmão, é maravilhoso saber que Deus preparou o nosso sustento hoje. Deus nos capacitou hoje para o sustento de hoje, para a vivência de hoje. É maravilhoso poder viver esse momento sabendo que se amanhã nós temos guardado para viver, nós temos guardado para o despertar, que já é um milagre em si próprio, levantar pela manhã, Deus também terá o sustento no dia de amanhã, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 7, sucedeu que passou o tempo em que ele viveu esse momento, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ei, pode parecer que era o fim. Podemos dizer que aqui chegou um momento, um período em que se encerrou o sustento. Acabou, o ribeiro se secou, não havia chuva. Então, obviamente, o ribeiro se secaria. Os rios vão se secar quando não há chuva. Mas olha o que acontece. Aparentemente, parecia que o caos agora começaria a afetar diretamente ao profeta. Parecia que o caos começaria agora a afetar diretamente ao homem de Deus. Mas não, enganosamente, porque nós nos esquecemos que
Altos e baixos fazem parte do processo do crescimento. Havia necessidade de Elias se desenvolver no seu ministério e crescer e viver maiores milagres, viver maiores providências de Deus, viver maiores momentos de abastança, como você e eu estamos vivendo hoje. Um momento em que nós estamos passando numa transição para nós estamos profetizando isso, igreja, nós estamos profetizando isso, que nós estamos passando por um momento de transição. Ei, veja que na palavra de Deus, Josué passou por momentos de transição. Quando aconteceu aquela transição mais mencionada na palavra de Deus, quando Josué leva o povo a conquistar a terra prometida, foi um momento de transição, tiveram que passar pelo deserto para alcançar a terra prometida. Mas veja que é gradualmente, Deus abençoando e aumentando. Ei, altos e baixos fazem parte da palavra de Deus, aleluia. O processo do crescimento está nisso. Não tem como jamais se apreciar o momento de abundância sem que um dia tenhamos experimentado o vale. Não tem como nós podermos louvar a Deus hoje pelas maravilhas que Ele nos fez, porque um milagre na nossa vida ele acontece quando há necessidade dele. A maravilha vem diante das nossas vidas quando há necessidade desta maravilha. Então é preciso que nós vivamos, mas é necessário que vivamos consciente de que Deus tem o sustento para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas, aleluia. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para vivermos, há um tempo para passarmos no vale, porque o vale é o caminho do monte. Nós temos que passar pelo vale para que cheguemos ao monte. É momento sim de nós experimentarmos o monte. Está chegando o momento. E agora estamos passando para alcançarmos este melhor que Deus tem preparado para nós. Glorificado seja Deus nessa noite. O versículo 8, ele inicia uma nova etapa. Ele inicia uma nova etapa desse processo em que estávamos vivendo, Elias vivia nesse período de 3 anos e meio. Eu não posso ditar no momento agora, eu não quero entrar teologicamente no assunto, eu não tenho como ditar a você quanto tempo passou Elias naquela caverna, quanto tempo demorou para que ele viesse a chegar até a Sarepta, mas a Bíblia diz no versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor. No momento em que o riacho secou, em que o ribeiro se secou, veio já a palavra do Senhor dizendo a ele assim, Elias, ei, levanta-te e vai a Sarepta. Eu poderia parar aqui, os irmãos sabem muito bem, os irmãos entendem, os irmãos aqui da nossa igreja de Nurque, os irmãos da nossa igreja de Long Branch, sabem o tanto que eu me apaixono com a palavra levanta-te na palavra de Deus. Eles sabem quanto eu menciono isso, porque essa palavra levanta-te, ela aparece inúmeras vezes na palavra de Deus. E eu vejo isso e eu entendo isso como um despertar de Deus, dizendo a nós, não é momento de ficarmos parados, não é momento de ficarmos estagnados, é momento de nos levantar. Deus está colocando você e eu como atalaias, diante de uma voz muito alta, que é o veículo que estamos usando agora, o veículo via internet, o veículo via WhatsApp, via Facebook, para sermos pessoas que se levantam. Veja bem, irmãos, entenda nessa noite que se levantam com o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? É as boas novas. Nós somos portadores de boas novas, nós somos portadores de palavras de vitória, de palavras de bênção. É porque nós estamos pregando um evangelho que venha te trazer uma alusão de uma irrealidade, que venha te trazer um pensamento sobre um momento em que você vai viver um êxtase. Não, nós estamos apresentando uma realidade. Veja que o que eu estou lhe dizendo nessa noite está sendo respaldado pela palavra de Deus. Em momento nenhum eu estou dizendo a você algo que não esteja aqui. Eu estou dizendo a você que Deus está dizendo que nós vamos passar pelos momentos difíceis da vida e nós vamos chegar do outro lado, alcançando o propósito, o fim das coisas, que é para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então entenda que nós devemos ser portadores disso, levantar com esta palavra de vitória, essa palavra de sustento, essa palavra de ânimo, para que você na sua casa, junto com a tua família, se una. Você, marido, diga à tua esposa, aos teus filhos, nós vamos vencer, nós vamos passar, porque essa é a atitude
Irmão, eu me lembro, quando muito novo, eu escutava o meu pastor René Feitosa, que o Senhor já o tem guardado na glória, ele dizia para nós, o mundo já tem muito mal a oferecer. Nós somos os portadores do Evangelho de Cristo para oferecermos o bem. Nós estamos aqui para ensinar o bem. Nós estamos aqui para oferecer o bem, que é o que Cristo nos ensinou, é o que Cristo tem nos dado. Receba isso nessa noite. Receba isso dentro da tua casa, nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. Seja onde você esteja ouvindo esta mensagem, que você possa receber esta palavra da parte de Deus. O sustento de Deus vem de onde nós menos esperamos. Veja o versículo 8. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, porque habita ali habita. E eis que ali habita, eis que, meu Deus, é maravilhoso isso, irmãos. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. É a segunda vez que nós ouvimos a palavra sustente neste capítulo. Se você puder, diga aí para alguém que está do teu lado, Deus tem sustento. Sustento a tua vida, sustento para a nossa vida. Deus tem sustento para cada um de nós. Diga isso. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Irmãos, isso é como diz a frase em inglês, blows my mind. Explode a minha mente. Quando eu vejo este versículo, quando eu leio esta palavra dizendo que Deus separou uma viúva para o sustento do seu servo. Irmãos, venhamos e convenhamos. Nesta época que está sendo mencionado o capítulo, o acontecimento, viúvas, haviam muitas. Havia seca na terra. Havia seca, irmão. Havia necessidade. Aí o que Deus faz? Ele levanta, manda ele, levanta-te e vai, porque eu escolhi uma viúva para que te sustente. Olha que maravilha isso, irmão. Porque Deus levanta nos momentos de crise as pessoas que aparentemente são incapazes para nos sustentar, os capazes. Olha que lindo. Deus nos momentos de crise levanta os incapacitados para sustentar os capacitados, para trazer sustento àqueles que precisam entender que Ele é Deus do rico e Ele é Deus do pobre. Ele é Deus na necessidade, Ele é Deus na abundância. Deus é Deus em todos os momentos da vida. Pode parecer que o sustento acabou quando o rio se secou, mas Deus tem outra forma de nos sustentar já preparada, que foi exatamente o que aconteceu aqui na vida de Elias. Ele estava olhando e vendo o ribeiro se secou e agora aparentemente poderia ter acabado o sustento, mas não. O sustento estava preparado, estava pronto, já escolhido pelas mãos de Deus. Levantou uma viúva, incapacitada, sem condições para poder sustentar. Porque quando algo, irmãos, entenda, quando o rio secou, isso chocou a vida de Elias e fez com que ele se levantasse ouvindo a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que nessa noite existem rios que secam, existem ribeiros que secam, existem fontes que se secam, existem sustento que acaba de um lado para iniciar do outro. Entenda que quando o sustento ou o rio se seca, Deus já tem encaminhado o sustento de outra forma. Ele tem encaminhado, já preparado de outra maneira, para que você possa entrar por uma nova porta. Deus vai te tirar de algum lugar. Você vai ter que fechar alguma porta, melhor dizendo, Deus vai permitir com que você saia para que a porta de lá se feche, para que você possa entrar pela nova porta. Aleluia. Versículo 11. No versículo 11 a Bíblia diz assim, do capítulo 17 de 1 Reis, e indo ela a buscá-la, porque agora Elias vira para ela, quando ele chega na cidade, ele encontra a viúva na porta da cidade, na entrada. E ele vira para ela e diz para ela assim, vai e busca para mim uma botija de água. Ele estava com sede, obviamente. E quando ela vira, a Bíblia diz assim, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse assim, ei, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ha! Um bocado de pão na tua mão. Elias pede água porque ele tinha sede, irmão.
Ele pede pão para o seu sustento porque também ele estava com fome. Mas o interessante é que ele não pede ela pão, ele pede ela que traga pão pela sua mão. Eu preciso que você comigo acompanhe o detalhe do texto, quando está dizendo, traga-me pão pela tua mão. Entenda que no detalhe do texto, Elias deixa entender de que ele ouviu a palavra de Deus lá atrás, dizendo, vai porque eu vou levantar uma viúva que te sustente. E irmãos, obviamente, se Deus disser a você assim, vai para algum lugar, porque lá eu vou levantar uma pessoa para te sustentar, e quando você chegar nesse lugar e encontrar essa pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é me dar o sustento. Me entregue o sustento que eu vim buscar, porque Deus falou para mim que tem sustento na tua casa. Deus falou para mim que você tem algo para me dar, para me sustentar. Então eu vim cá buscar o sustento. Mas sabe o que aconteceu, irmão, de maravilhoso? É que existia um double miracle. Double miracle. Se você puder dizer comigo, double miracle. Um milagre duplo. Um milagre duplo. O que Deus tinha preparado era o sustento de Elias e o maior sustento de abastança no momento da sequidão na vida da viúva de Sarepta. Você já parou para pensar que Deus tinha preparado o sustento para ela no momento de dificuldade? Porque a seca era generalizada, era na terra, era no momento em que todos estavam vivendo esse momento de dificuldade. Era para ali, para que todos vivenciassem. Mas Deus tinha levantado e separado o momento, preparado este momento para o sustento de ambos, tanto ele quanto ela. Veja, irmão, nessa noite, que Elias pede água, porque ele tinha sede. Ele pede pão pela mão, entendendo que pelas mãos dela viria o sustento. E aí ela responde. Ela responde a ele dizendo, eu preciso que você entenda, ô seu profeta Elias, de que o que eu tenho é apenas 2 gravetos na mão que eu acabei de colher, um bocadinho de azeite de farinha, para que eu prepare um bolo para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer. E Elias traz a resposta, porque, irmão, quando você se posiciona e se coloca na posição de profeta, de servo de Deus, de servo do Altíssimo, de entendedor da bênção do Senhor, quando você passa a se conscientizar do sustento que vem da parte de Deus para a sua vida, quando você passa a entender que Deus tem o sustento para você, você passa a contagiar outros, que eles possam também entender que o sustento está vindo. Você passa a fazer com que outras pessoas compreendam de que existe sustento vindo da parte de Deus para a vida deles, porque Deus tem sustentado a você. Veja, Deus tinha escolhido uma coitada para sustentar juntamente com o seu servo. A coitada da viúva foi escolhida por Deus para ter sustento para ela e para o servo. Eu não sei se você está se identificando nessa noite com esta mensagem, eu não sei qual é o que você... Eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu tenho uma noção, uma ideia do que nós estamos todos vivendo. Eu tenho uma noção daquilo que tem trazido medo, daquilo que tem atemorizado a nossa geração, algo que tem marcado a nossa existência, sim, e tem trazido pânico a muitas pessoas, tem trazido pânico a algumas vidas. Mas nessa noite Deus colocou a minha vida, as nossas vidas, nesta fonte de ribeiro, neste ribeiro aqui, para poder dizer a você de que existe um sustento vindouro da parte de Deus. E você olhar do teu lado, você olhar diante de você e você entender, mas como? Como será o nosso sustento? Como virá o meu sustento de uma incapacitada? Como virá o sustento de um incapaz? Ei, Deus me colocou aqui nessa noite, talvez para dizer apenas isso a você, que é assim, do incapacitado que Deus levanta nessa noite a capacidade de sustentar. Aleluia, glórias a Deus. Elias responde a ela no versículo 13. E Elias lhe disse, ô viúva, não temas. Eu quero que você tire um minuto agora, alguns segundos deste momento deste vídeo que você está assistindo. E eu quero que você diga para toda a tua casa nesse momento, não temas. Eu quero que você seja porta-voz de Deus nessa hora dentro do teu lar. E diga, não temas. Diga ao teu esposo agora, meu bem, não temas. Diga à tua esposa, não temas. Não temas. Não temas. Nessa noite eu profetizo na tua vida, na tua casa. E eu insisto e persisto nisso. Não temas. Não temas o que há de vir. Não temas o que estás passando. Não temas o momento. Deus tem o sustento para o teu povo. Aleluia.
Não temas, diga, profetize isso dentro da tua casa. Quando nós nos deparamos em momentos atemorizantes, é aí que Deus se levanta. Ele levanta os seus servos para nos lembrar da palavra dele, da sua palavra que diz, não temas, não temas, porque o Senhor, ele terá o sustento. No versículo 13, ele continua, faze conforme a tua palavra, vai, faze disso primeiro para mim, traz um bolo pequeno para mim, e depois você faz um bolo para você e para o teu filho. Agora veja bem, versículo 14, eu já começo a encerrar. A palavra diz assim, ó, porque assim diz o Senhor. Elias dizendo a ela, filha, o Senhor manda eu te dizer assim, o Deus de Israel diz, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der a chuva sobre a terra. Eu quero meditar com você sobre isso para o encerramento. Até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Porque nada dura na vida além daquilo que Deus planejou. Nenhum momento ele perpetua além do momento em que Deus disse fim. Se Deus disser fim, acabou. O que Deus determinou, acaba. Nada é para sempre. Provérbios, ele nos diz várias vezes, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes nos diz, há tempo para tudo debaixo do sol. Deus já determinou o dia, a hora, o momento em que ele vai enviar o sustento para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Deus já determinou o momento em que ele vai salvar, em que ele vai curar, em que ele vai operar o milagre, em que ele vai operar a maravilha. Deus soberano, ele vai fazer. O versículo 15 encerra dizendo assim, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e ela e sua casa muitos dias. Ambos, juntamente com seu filho, comeram muitos dias nos momentos em que muitos estavam olhando e vendo a seca, e vivendo a seca, e Deus dando o sustento. Você se encaixa nesta palavra. A sua casa se encaixa nesta palavra. Comeram ele e ela, porque o Todo-Poderoso, ele jamais desampara. É momento de nós recebermos das mãos de Deus o sustento que virá. Não é das mãos da viúva, mas é das mãos de Deus. Não é das mãos de quem você está imaginando que virá o sustento. Não, não, o sustento virá das mãos de Deus. O sustento virá das mãos daquele que tem todo o poder. O sustento virá das mãos daquele que está preparando o melhor para a tua vida. Eu quero profetizar na tua casa nessa noite, de que como nada faltou no período de 3 anos e meio de seca na vida de Elias, nada vai faltar na tua vida em período nenhum. Em nenhum momento que você possa estar vivendo, nada vai faltar. Deus vai trazer o sustento. Deus vai realizar a obra na sua vida. Deus vai realizar a obra na tua casa. Adore a Deus nesse momento. Feche os teus olhos. Levante um clamor dentro da tua casa, junto com a tua família, junto com teus filhos. Convide ao Espírito de Deus para habitar no teu lar. Convide o Espírito Santo para habitar na sua casa. Peça que Deus faça morada em tua casa, faça morada em tua vida. Não permita com que o temor domine o teu coração. Não permita que o momento venha te desanimar. Creia plenamente que Deus tem o melhor para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está assistindo este vídeo. Eu quero abençoar a cada vida, cada lar, cada família, cada coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa, sustenta, repele todo o temor, toda a obra contrária, todo o coração aflito, todo o coração temoroso nessa noite, todo o coração desesperado nessa noite. Traga, Senhor amado, alento, traga alegria, porque a nossa casa é tua, Senhor. Faça morada em nós, papai, e habita no meio do teu povo. Neste momento nós precisamos de ti, nós buscamos a tua face, porque nós sabemos que tu tens o sustento para nós. Em nome de Jesus, eu abençoo você, tua casa, tua família, teus filhos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus possa proteger
tudo aquilo que Deus tem lhe dado, tudo aquilo que Ele tem lhe dado como sustento. Amém?